você vai ver e ouvir o videocast Entre Sabores e Histórias, com Péricles e Neno Costa. Temperos e panelas, a magia acontece. Cada prato que criamos, um sonho que enriquece. Péricles e Neno Costa, juntos pra contar histórias que inspiram, sabores pra degustar. Entre sabores e histórias, vamos nos conectar, cozinhando com a alma. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Entre Sabores e Histórias aqui na cozinha do meu amigo Péricles, certo? Estamos no episódio 2, lembrando que é um projeto da Sede Estúdio junto com o Péricles, certo? Eu tenho que sair de cena, né? Mas não vou deixar de agradecer a tua presença da tua esposa aí, teu filho. Pra gente é um orgulho e um prazer aí vocês abrirem aí a agenda de vocês para estar com a gente, tá? Então, quero te agradecer muito por você ter aceito o convite dele, né? E fique bem à vontade, tá? Daqui a pouco ele vai terminar o ranguinho ali e aí a gente vai ver o papo que vai rolar aí, porque eu sei que vai ser um papo bacana. Alguma história vai rolar, né? Vai rolar. E aí, meu amigo, faça a abertura e me dê um corridão. Estamos aqui de novo, então, mais uma vez. Agora vai, né? Agora vai. Nós estamos mais uma vez aqui com o Entre Sabores e Histórias, hoje recebendo o Diego Machado, cerimonialista, organizador de eventos. Hoje é festa, gente. Aí, ó, hoje é festa. Chegou a se engasgar. Hoje é Tu vê que a importância do convidado deixa a gente tá nervoso e é o que acaba acontecendo. Mas enfim, a pauta é festa. Não, a pauta é festa, mas ele também é idealizador da Dreams, que é uma feira para eventos. Tá, mas tu vai contar a história dele, deixa ele contar. Uma passagem, ele já vai contar. Tá nervoso. Brigar, Não, já estamos brigando aqui. Nós vamos brigar porque tu vai sair daqui agora e vai me deixar trabalhar e conversar com o Diego. Eu posso levar o meu microfone? Por gentileza, porque ele tá me atrapalhando. Muito obrigado. Faça favor. Fica à vontade. Valeu, meu querido. Então, pessoal, o Diego Machado tá aqui como convidado, tá com a esposa Vanessa, com o filho Vitor Hugo, uns queridos, pessoas que eu conheço há muito tempo, e vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Valeu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu, Péricles, abrindo a porta da casa e a cozinha, principalmente. E a cozinha, né? isso aí. Fiquei mega feliz. Primeiramente, quero te parabenizar pelo projeto. Me contou lá na feira. Porque eles hoje já ser o segundo, né? Não esperou 10, 15 para acontecer e já me convidou. Fico muito feliz. Né? Tem uma amizade de muitos anos, né? A gente se conhece há muito tempo aí. Já passamos algumas histórias nessa vida, né? Algumas risadas, alguns momentos tristes. Verdade, muitas coisas. E hoje vamos bater esse papo aí. Vamos ver o que vai ser de comida aí, né? Tô com fome, vamos ver o que vai fazer. Hoje eu vou fazer uma berinjela parmegiana, uma comida um pouquinho mais saudável. Também um pouquinho em homenagem à Vanessa, que também tem uma passagem na minha vida muito importante. E a gente vai bater um papo bem legal, a gente vai contar algumas coisinhas por aqui. Primeiro eu queria que tu começasse aí com nós, Diego, contando um pouquinho da tua trajetória. Onde é que tu começou? Onde é que tu estudou? Como é que tu começou a trabalhar? Uma passagem rápida por isso, né, Diego? Porque se você falar assim, depois você entrar em detalhe, cara... Não, a gente não precisa, né? Aí vira aquela história de coitadinho. Não, a gente quer só uma passagem, assim. Mas, cara, porque tu é um cara já de bastante sucesso, um cara empreendedor. Então as pessoas têm que saber um pouquinho de onde a gente saiu, né? Peraí, a verdade é o seguinte, né? Meu amigo, muito poucas pessoas, na verdade, né? Elas enxergam quando a gente já está fazendo algo, né? Exato. Seja você aqui lançando aqui teu podcast. O Péricles agora está super bem com o podcast dele. Mas as pessoas costumam ver só o fim, né? Exato. E poucas pessoas conhecem o começo de cada pessoa, né? A tua trajetória, quando começou com os bares e tal. Então é muito fácil as pessoas sempre só verem onde que tu tá, né? Mas também tem a minha historinha, tipo a do coitadinho lá, assim, vindo uma família super simples. Sou natural de Ernestina, né? Sou lá de Ernestina, né? Família simples, pai caminhoneiro, mãe faxineira, né? Estudei escola estadual a vida inteira. O pouco que estudei, porque eu nunca fui muito dos estudos. Às vezes a vida... Não, e nem é só isso, né, Diego? Às vezes a vida nos exige que a gente tenha que correr atrás dela um pouquinho mais cedo, né? Não tive essa questão muito do estudo, nunca foi muito minha praia. Mas sempre trabalhei muito cedo. Uns 13, 14 anos, meu tio tinha um canil de cachorro. Foi o meu primeiro contato com trabalhar com alguma coisa.
sou cachorreiro, hoje tenho lá o Malbec, lá que todo mundo vê o linguiça que eu tenho. Mas foi uma trajetória muito bacana na minha vida. Então, muito cedo eu fui cobrado para minha família, a gente ter que trabalhar, não podia dar as coisas pra gente. Então, não tinha que se mexer, a verdade é essa, né? Então, tivemos o Canil, estudei na escola estadual, estudei no Enave, estudei no Ceci Leite Costa, não estudei no Jerônimo era pertinho da minha casa, morava aqui na Bom Jesus, aqui pertinho. Aqui, Nós quase vizinhamos aqui, né? Estudei no Ceci também. Exato. Estudava ali, nessa região, mas lá pelos meus 17 anos, eu acho, 16 para 17 anos, tinha vendido, já trabalhado em distribuidora de bebida, vendia bebida em bar de bicicleta. Tinha uma parte da cidade que eu atendia de bicicleta. Nem me lembro quem que era a bicicleta, porque não era minha, eu me lembro que não era minha. Enfim, e apareceu a oportunidade, que foi onde eu vinha trabalhar com eventos, lá na Maria Luza Santos, que todo mundo conhece, né? A UA, né? Que para mim é minha segunda mãe. Já falei isso em vários lugares, todo mundo que me conhece me chamava o Diego da UA, né? O Diego da UA. Foi lá pelo CIE, não vou lembrar exatamente o ano, não vou lembrar. 16 para 17 anos, que era aprendiz, era uma coisa aprendiz assim. Era um negócio assim que tinha. Era como o Pequeno Aprendiz, esse tipo de programa do CIE, né? Do CIE. E daí, cara, essa até foi uma história bem legal, foi engraçada, porque tipo assim, cara, a necessidade, entre aspas, a necessidade faz o ladrão, né? Isso. E faz a gente ficar esperto. Isso. E quando eu saí da entrevista de emprego, a UA lembra dessa história, saiu um guri na minha frente com a mesma fichinha, que era para buquê, flores, decorações. E eu falei, cara, eu vou ir atrás desse cara aí, né? Não me lembro quem que era a pessoa, enfim. E ele foi, cheguei lá, tinha loja, era no lado do Caixeirão Campestre. Eu falei, vou deixar ela entrar na minha frente e vou ficar ouvindo. E ela começou a entrevistar ele e eu ouvindo as perguntas. Já comecei a ouvir, não, isso aqui eu vou responder aqui. Comecei a pensar. Acabou que entrei lá, cara, fiquei lá por... Tu mais ou menos pegou a prova antes dela ser colocada para ti, né? Isso, né? Conheci a Mariluza, enfim. Fui contratado, fiquei lá na Mariluza, cara, por 14 anos, eu acho. É uma história. Foi uma história. Os filhos da Mariluza, o Guto tem a minha idade, o Gustavo hoje é médico em São Paulo. Era uma criança. Se eu já era uma criança, o Gustavo tinha 11 anos de idade, né? E ele foi oportunizado e fui educado a trabalhar com a Mariluza para mim, assim, foi uma escola de vida. Foi quem me apresentou para empresários. Mas, desculpa te interromper, mas aquilo que tu falou, de repente tu não teve muito a aptidão para aquele estudo mais acadêmico, mas algumas práticas da vida tu estudou, né? Exato. Isso aí te trouxe. Exato. Então, a UA ali naquela época, ela me abriu uma porta, tipo, literalmente ela veio me mostrar o mundo. Gastronomia, como comer, como me vestir, como me portar. Cara, como tratar, como receber. Tratar, exato, né? Apesar de que eu era o cara que entregava a flor, o buquê, não tinha esse contato com o cliente, mas sempre muito curioso, fui aprendendo, aquela vontade de... Claro. Né? Conheci a Vanessa nessa época, então a Vanessa me conhece desde que, por gente diz, o Diego não vai trabalhar com evento, cara, não tem, né? 20 anos que está comigo, me conhece nisso aí. E enfim, foram passando os anos ali, e apareceu a oportunidade, chegou uma época de abrir decoração, fui fazer curso de arranjo floral, enfim, fiz muita coisa lá dentro, aprendi todos os cenários que tinham dentro do escritório, até que eu disse para ela, eu não quero mais o chão de fábrica. Falei, cansei, carregar tampão de madrugada, puxar tecido, cara, não queria mais. Eu queria a parte mais gourmet, entendeu? E claro, não, e às vezes tu também vai entendendo que tu tá sendo segurado, né? Porque tu começa a entender que às vezes tu consegue voar um pouco mais alto. A Vanessa, nesse ponto, ela sempre apoia muito mais, sabe? Ela já dizia, tu tem que querer tal coisa, tem que não sei o quê, porque, sei lá, ganha mais, trabalha menos, sofre menos, né? Era um papo que a gente tinha como namorados naquela época. E daí chegou um dia e disse, eu não quero mais. E eu fui oportunizado de ir pro escritório, que era a parte, hoje a parte legal, claro, né? Limpinho, ar-condicionado. O conforto. Conhecer o cliente, né? Ver, porque eu só pegava o final, né? Diego tá aqui, tem que entregar a decoração. E ali tu conhecia a magia do conhecer o cliente. E ali, literalmente, foi a virada de chave, foi ali. O poder ter o contato com o cliente, conhecer empresários de Passo Fundo, que até esse dia estava num poker lá na casa do Canova, encontrei o Mauro, que eu chamo de Mauro da Formen. Cara, sim, quem não lembra da Formen, Passo exato. Fundo? Eu conheci o Mauro lá, entregava flores para a família dele, encontrei no jogo de poker agora, ele, cara, tu é o Dieguinho lá da UA. Então, assim, me abriu muitas portas, me oportunizou muitas coisas, me ensinou.
dezenas, né? Conheci o mercado nisso aí. Até que chegou um dia que, tipo, pô, tem que alçar meu voo, né? E a Vanessa lá. Te incentivando. Vamos lá, tu tem que saltar fora, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir. E daí o mercado do cerimonialista, ele estava começando, porque o decorador, naquela época, nós lá na rua, todo mundo fazia tudo. Então tu chegava lá na rua, você como diz outro, cabelo, barba e bigode. Mas isso era, em muitas profissões era assim, né, Diego? Geralmente todo mundo fazia tudo, depois a coisa foi nichando, né? Exato. Os especialistas, que aí tu consegue profissionalizar mais, consegue fazer melhor as coisas, Bem né? isso, Pérez. Então o mercado ali, os eventos, eles começaram nos últimos, eu tenho uma empresa há 12 anos, então vou botar aqui uns 14 anos. O mercado começou a ficar muito grande, o nível de exigência das pessoas cada vez mais alto. Então elas queriam melhor som, a melhor decoração, a melhor gastronomia. E isso começou, acho que, pesar muito para esses fornecedores que centralizavam tudo com eles. E começou a desmontar. Então a empresa de som só fazia som, a decoração só fazia decoração, a gastronomia só gastronomia. E apareceu o dito cerimonialista na história. E nós tínhamos alguns nomes aqui em Passo Fundo. Eu falei, cara, é aí que eu vou... Eu conhecia tudo, eu conhecia um pouco de som, eu conhecia um pouco de comida, eu conhecia um pouco de decoração. Eu conhecia um pouquinho de tudo. Então, essa foi uma bagagem muito legal que eu trouxe e tenho na minha história hoje, porque pouquíssimos cerimonialistas, isso eu posso falar de boca cheia, já fiz curso no Rio de Janeiro, já fui para São Paulo. A maioria das pessoas aqui, elas tinham uma profissão, fizeram cursos e se lançaram somente cerimonialistas. Ela tem um conhecimento de decoração por um estudo, por ler, mas eu vivi aquilo. Eu vivi o cara lá, o garçom, eu conheci o chão de fábrica. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Você, para ser o cerimonialista, para você cobrar todas essas pessoas o serviço que tu oferece para o teu cliente, tu tem que saber o que eles vão fazer. Exato. Tu tem que entender um pouco O que está disso. certo e errado? Não sou um especialista, sou especialista na minha área. Mas eu consegui enxergar, tipo, o que o som estava errado, o que era um BIM, o que era um TX. Porque eu tinha o contato com tudo aquilo. Então a minha inserção no mercado, assim, eu posso dizer que ela foi fácil. Por quê? Porque quando eu me lancei cerimonialista, 90% das pessoas do mercado e passando, elas já me conheciam. Claro. Então, tipo, a Lisete era minha amiga, a Maninha era minha amiga. E muitas das pessoas também já tinham te visto, futuros clientes tinham te visto em algum evento que eles foram como convidados. Exato. Tipo, cara, não vou citar nomes aqui, mas eu encontrei casais que eu fui fazer nessa, lembra dessa história? Foi uma história engraçada com o passar do tempo, mas não vou citar nome. Eu fui fazer um casamento de duas pessoas que já eram separados, fui casar ele e fui casar ela, mas eu não me lembrava deles. E numa conversa, eu descobri que eu tinha casado eles lá na Mariluza. Olha só, olha então, só. Cara, Então tu casou os dois 2 vezes. 2 vezes. Entre eles e depois separados. Entre eles e depois separados com outras pessoas, né? Então, assim, é um mercado que realmente ele te dá um leque muito grande. A gente conhece muita gente. E eu, graças a Deus, eu consegui abraçar isso com muita força, sabe? Então, na verdade, tu não teve uma grande virada, tu teve uma trajetória que saiu lá no início e te fez ir crescendo até você passar a ter o teu próprio negócio e começar a comandar o espetáculo. Pérez, quando eu me lancei, esse eu posso falar nomes, o primeiro evento que eu fechei foi da Alide do Ricardo. Nunca mais esquecer. Não me lembro as profissões, mas o Ricardo acho que morava em Porto Alegre, se não me engano, e a Alide aqui. Cara, eu cobri R$1.800. E o dia que eu fui falar o preço, eu quase tive um infarto. Sim, morrendo de medo. Falei, meu Deus, cara, meu primeiro cliente, atendi lá dentro do escritório da rua. Pô, fechou, cheguei em casa todo faceiro, meu Deus, pá, fechei o evento. A Vanessa lembra dessa história? Ela tá rindo. Porque tinha... Ganhar 1.800 no primeiro tava lindo. Né? E eu cheguei, tipo, assim, extasiado, eu falei, mano, fechei meu primeiro cliente e tal. Cara, e ali sim foi o passinho. Sim. Aí foi o primeiro, aí foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto. E, cara, e aí centenas e milhares de histórias aí que daria para contar. Mas assim, ó, como tu disse, não foi uma virada, foi uma trajetória. Foi um aprendizado, foi... Não veio assim, tipo... Tu fez uma escola, né? Podemos usar esse termo. Foi uma escola. Tu fez o pré-escolar, o ensino médio e a faculdade para depois... Pegamos uns exames no meio desse caminho. Faz parte, né, Diego? Pegamos uns exames no meio desse caminho. Mas, cara, eu considero assim, que eu acho que eu tenho uma história muito bonita.
muito poucas pessoas sabem disso, porque eu não sou muito de me expor em rede social, né? Então a pessoa diz, porque a tua vida é pessoal. Eu desde aquela época eu nunca fui muito ligado nisso, mas quem realmente me conhece, as pessoas que me conhecem, sei lá, 15, 20 anos, posso dar nomes aqui, Lisete Biasi, Maninha, o próprio Biasi, o finado pai Serafim. do Thiago Martins, Serafim. Cara, eu tenho dezenas de pessoas no cenário de mercado hoje que eles realmente, eles sabem isso. Sim. Essa trajetória. Esse passo a passo. Os clientes... Também que já não está entre nós, o Joair. Joair Mineto, meu Deus. Era um amigão, eu estava corizando semana passada, uns 15 dias atrás, num casamento lá na Henriqueta, e comentei, pô, saudoso Joair. Cara, era um cara de um coração gigante. E quantas pessoas tu viu nessa trajetória também que do chão de fábrica, né, Diego? Tu deve ter muita história. Daqui a pouquinho tu vai contar uma história aí, tu vai buscando na memória uma historiazinha bem peculiar para contar para nós, né? Mas me fala uma coisa, desculpa te interromper. Imagina. Tu lida também agora, esse mercado, ele acabou se abrindo junto com uma, como é que eu vou chamar? Uma digitalização das pessoas, né? A informatização, a rede social, esse crescimento da busca e da exposição às vaidades, vamos dizer, as pessoas tiveram que aprender e começaram a gostar de mostrar as suas festas, os seus eventos, as suas vidas. E isso faz muito parte do teu trabalho, né? Como é que é lidar com isso? Na verdade é o seguinte, né? A gente fala hoje em rede social, eu não sou expert nisso, estou muito longe disso. Mas o que? Pegando da época que eu comecei para hoje, a evolução nisso não existe parâmetro. É muito rápida, né? Para tudo. Para gastronomia, para telemarketing, para comunicação digital. Mas falando por evento, abrir um cenário que hoje tu consegue ver ali o casamento mais caro do mundo, que foi lá de um árabe lá, aconteceu agora lá no outro dia, está na palma de mão de todo mundo. E isso foi uma ferramenta muito boa para o cenário de eventos, que ajudou a gente a se inspirar, a buscar informações. A aprender, a ver coisas diferentes. Exato. E o principal que ajudar a educar os clientes também. Porque as pessoas hoje, quando as pessoas dizem assim para mim, Diego, onde é que tu te inspira? Ou vou chegar para o meu cliente, né? Onde é que tua inspiração? Minha inspiração, vou dar um exemplo aqui. Pô, minha inspiração é a Maninha. Tá tudo bem. Né? Mas tipo, tu quer trazer a tua festa daqui? Vamos olhar para fora e pegar uma realidade de fora. E tu não precisa trazer exatamente, mas tu pode buscar ideias, tu pode transformar elas, adaptar a realidade do teu cliente. Porque eu acho que cada cliente deve ter uma particularidade única, né? Uma necessidade única. Exato. Então, isso serviu. Hoje eu uso isso muito como exemplo, como uma referência, bem essa palavra. Então, a digitalização aproximou muita informação. Uma luz diferente que sai no lugar, as meninas de 15 anos hoje, meu... E tem aquele ditado antigo, né, que era o nada se cria, tudo se copia. Mas também a gente não precisa só copiar, a gente pode aprender, evoluir, transformar. Exatamente. Né? Então, isso aproximou muito, né? Criou alguns ruídos no começo, porque as pessoas vinham com uma ideia. Olha isso aqui. Tá, isso aqui é lá nível São Paulo, Rio de Janeiro, já fiz casamentos no Rio de Janeiro. Tipo, tá, mas como que a gente pode trazer isso para nossa realidade? Então a função, eu como cerimonialista, é isso, é pegar uma ideia, e eu mesmo estigo meu cliente. Vai pro Google, vai pro Pinterest, vai pro Instagram. Me diz o que tu quer. A gente dá nomes para seguir, conforme vem a referência, a gente dá alguma coisa para ele. Pô, então tu vai procurar por aqui, tu vai olhar por ali, né? Então essa parte digital funcionou demais. E aí se foi uma virada de chave nisso, foi a pandemia. E isso acho que quase em todos os cenários, e nós do evento então, porque virou 100% online o evento. E o evento foi um dos setores que mais sofreu e um dos menos citados e ajudados, né? Então, isso vira uma outra história de coitadinho de novo, né? A gente se vitimiza e tal, todo mundo sofreu, não vamos nem falar em pessoas que morreram. Mas, a gente não está aqui para falar de tragédia. Né? Mas a virada de chave do digital, do cenário de eventos, foi a pandemia. Porque 99%, por exemplo, das nossas reuniões, elas eram presenciais. Então eu tinha que falar de um convite, eu tinha que trazer o cliente na minha frente. Eu tinha que falar do som, eu tinha que trazer o cliente na minha frente. Eu tinha que trazer o fornecedor. Claro. E o digital, apareceu Meet, apareceu Zoom, apareceu tudo. Cara, e a coisa, ninguém mais precisava sair de casa. Tu tirava meia hora no teu escritório. E isso que agiliza muita coisa. Entende? Hoje, no setor de eventos,
tem assunto sim que você tem que vir aqui provar a gastronomia. Sim. Você tem que ver o convite. Mas às vezes numa reunião tu resume 15, 20 assuntos. 20 assuntos, exatamente. Então, essa pegada digital, o setor de evento, a gente consegue se expor mais, porque tu faz o evento aqui, tu faz um stories, tu faz um reels, então já está acontecendo meio que em tempo real, antigamente, né, na época do seu Verno Vobeto, que eu conheci o seu Verno Vobeto, conheci o seu Verno, querido, seu Verno, né, na época do seu Verno Vobeto, cara, pra te ter uma foto do casamento, era 4 meses. E outra, e se desse aquela errada e queimasse o filme? Entende? Então, hoje, o fotógrafo tirou uma foto, cara, no meio da noite, ele já postou 3, 4 fotos, o cliente já tá vendo, ele já Agora tá feliz. Tu pegou um gancho bem legal, eu ouvi uma história esses dias, eu não sei, acho que foi num programa de rádio, de um pessoal que foi contratado para fazer as fotografias de um casamento, e eles bateram lá 1000 fotos, e não bateram nenhuma foto da mãe da noiva. E aí isso gerou um problema. Isso às vezes também acontece, algumas exigências, algumas situações... Acontece. Não sei se eu estou te pegando numa situação desconfortável. Não, mas é que as pessoas também têm que saber que às vezes a gente passa por situações difíceis que a gente tem que administrar e que a gente tem que resolver o problema. E na hora que está todo mundo feliz, e tu não pode estragar esse momento. Então é aí que entra o bom profissional. Né? Essa questão assim, desses detalhes... Usou perfeitamente o link da foto. Eu usei um exemplo um pouquinho mais extremo. Mas é um ponto bem importante, porque eu posso puxar nesse teu link 2 assuntos. A questão da foto, né? Que lá quando a gente faz o cerimonial, que vem a palavra cerimonialista, que é a organização da noite do evento, né? O cliente diz, com quem que eu tiro foto? Para mim, as fotos protocolares não precisam nem ser listadas. Sim. Pai, mãe, mano, irmão, cachorro, galinha, a família, que a gente chama as fotos de porta-retrato. Aquela fotinha que tu quer montadinha, arrumadinha, com o buquê, ou com o canudo de formando, que são aquele, sabe, o check. Essas não podem faltar. E isso acontece, quando que pode acontecer uma situação que tu disse, deve fazer esse gancho, a gente faz hoje em dia, Péricles, muitos casamentos que os pais são divorciados. E às vezes eles têm umas situações muito amigáveis. Mas às vezes tem situações peculiares. Exatamente. E aí eu brinco muito que eu sou o advogado do diabo. Porque a gente até chegar perto do evento, a gente vai deixando a coisa rolar. Claro. Mas vai chegando perto, e aí como é que tá a relação com o teu pai, que tu não gosta tanto? Porque eu não quero. Eu digo, mas é teu pai. E tu vai casar só uma vez. E se Deus o livre e teu pai... Sim. Né? A gente usa uns exemplos para botar a pessoa, claro. para mexer no coração. Claro. Uma foto vai te matar, para te não... Vai ser tão ruim assim. Exato. Casais, às vezes, que não querem entrar junto, porque são separados, ou já têm novos parceiros. Claro. Então, aí vai entrar... E às vezes o novo parceiro também... Não ajuda. Né? A gente sabe como isso funciona. Mas a gente sabe que o próprio casal, eles Sim. E a gente tenta, não força, mas é possível que por alguns minutos possa, pelo filho de vocês, ou pela filha num 15, tem um cliente que a gente vai fazer uma festa, graças a Deus os pais estão muito bem, são separados, ambos já têm novos parceiros, mas estão muito bem e estão em prol da filha. Porque no dia, né, na formatura, no 15 anos, no casamento, o que é? É a família. Claro. Não é o seio familiar, é a família. O pai, a mãe, o mano, a irmã, o cunhado ele pode deixar de ser cunhado. Sim. Mas a família é família. Exatamente. O pai, a mãe e os irmãos não vão deixar de ser. Então, esse é um cuidado para que cada vez eu converso mais com os meus clientes, sabe? Um amigo, uma avó, que é muito importante. Mas eu acho que aí é o grande ponto que talvez muitas pessoas não conheçam da tua profissão, da importância de um bom profissional, de um bom cerimonialista que conheça, para não acontecer esse erro que eu citei da foto, para gerir essas situações, para administrar as pessoas. É aí que tu entende o porquê que às vezes tu precisa de bons profissionais, né? A situação do cerimonialista, não vou puxar para o meu lado. Cara, mas aqui a gente tá falando de você, né, Diego? Então eu acho que... Eu não só cheguei assim, peguei uma prancheta e botei embaixo do braço. Não. Cara, fui estudar, minha esposa sabe quantos cursos eu já fiz, já viajei, fui mentorado do Roberto Cohen, cara, eu fiz muita coisa. Então, eu não sou o dono da razão, mas 90% das coisas que eu falo, eu tenho certeza. E eu sempre digo para minhas próprias recepcionistas,
Se tu tem alguma dúvida, e eu às vezes tenho, meu cliente me diz, A Diego, tu gente já não viu tá isso? livre, né? Não vi, mas vou atrás, eu achei interessante, vou buscar a informação. Eu tenho humildade para dizer que eu não entendi ou que eu não sei daquilo, mas tem pessoas que não. Ela não tem nenhuma carga daquilo, não viveu 30% do que eu vivi do cenário de eventos, e às vezes sai dizendo, eu tenho 20 anos de expertise. Expertise do quê? A expertise de simplesmente pegar um monte de contrato, dizer aqui tá pago, e chegar lá e entregar. E não conferir, não... não... Então não é bem por aí, entendeu? Porque a minha profissão, várias têm isso. Um médico, principalmente, não tem a margem para o erro. O meu trabalho, Pérez, se hoje aqui tu botar queijo demais e tu achar, ou fica muito salgado, tu bota uma batata, tu tira um pouco do sal. Isso. Tu consegue adaptar. Eu, se chegar lá na hora e o padre não mandar o beijo, passou. Isso. Se o fotógrafo perder a hora do anúncio da aliança... São as particularidades de cada profissão. Não tem voltar. É por isso que nós estamos nessa conversa informal e aqui a cozinha é informal, tá? Então se eu me passar no sal, aqui tá tudo bem. Mas se eu estiver servindo no casamento que tu tá organizando, eu não posso queimar o filé. Tu não Concorda? tem a margem, não tem eu voltar. não tenho a margem. E eu tenho que ter algum recurso que me deixe preparado para corrigir alguma coisa. Então, o trabalho do evento, eu uso muito esse termo com meus parceiros, digo, cara, o evento é um show ao vivo sem ensaio. Porque assim, o cliente a gente vai lá e lapida, a gente explica o que ele vai fazer, o que vai acontecer na noite, como é que vai ser a gastronomia, mas ele só imagina, e aquilo está na minha mão. É como tu agora diz, Diego, vou fazer tal coisa aqui, mas está na tua mão. É você que está orquestrando aquilo. E a gente que manda o garçom parar, que manda aí, que solta o som, que baixa a luz, que vem o drink, que a recepcionista tem que ser educado. E ele só vai indo conforme a gente manda. Só que eu tenho uma interferência gigante. Não, e tu passa muito também, eu que trabalhei com a noite, com evento, com restaurante, com bar, de repente tu tá todo preparado para atender e vai começar às 8, e às 8h10 tu percebe que 2 garçons não apareceram e não te avisaram. E daí? Né? Tu às vezes passa por esses apertos. Passa, e tu próprio dizendo para eles, hoje a gente tem uma variável que são os convidados. Sim. São fatores humanos. Sim. Eu posso chegar e ter um convidado que naquele dia ele não estava de bom com a vida. Isso. Se atrasou no trânsito, a mulher dele demorou no salão, não sei. E ele chegou lá com a pá virada. E aquele cara vira um problema para mim no evento. Claro, e até porque no evento tu envolve bebida, tu envolve sentimentos, emoções, várias coisas desse tipo. E aí as equipes e a gente tem que ter o joguinho de cintura. Porque o cara lá é um grosso. Tá, paciência, vamos, o que a gente pode fazer para ajudar? E tu deve ter passado algumas assim com alguns amigos teus também, né? Já fiz muito casamento de amigo. A gente passa por várias situações aí, né? Mas, Diego, deixa eu te interromper um pouquinho. Tu ouviu o sino do forno aí, eu vou precisar começar a cozinhar pra gente não passar do horário. Vamos comer, né? Mas vamos aproveitar, tu falou bastante na Vanessa, que te incentivou, participou bastante coisa da tua vida, que puxar muita coisa. Eu vou aproveitar que ela está aqui e eu vou pedir um pouquinho da palavra dela, meio de surpresa, já que ela está como convidada, para ela nos dar um oi aí. Só dar uma passadazinha, porque ela vai vir aqui um dia nós vamos conversar com ela também. Dá um oi para nós aí, Vanessa. Então, oi pessoal, é um imenso prazer estar aqui com meu amigão Péricles, acima de tudo, né? Já foi meu paciente, eu tive a oportunidade de tê-lo como paciente, e é um cara de um coração do tamanho dele, assim. E me ajudou muito naquele tempo, hein? Literalmente, né? E tô muito feliz aí em ser convidada, né, por ele, por estar aqui e poder ser servida por ele, inclusive, né? Tu te lembra, né, Nessa? Eu acho que foram 36 quilos 36 lá, quilos. Né? Em 4 meses e meio, se eu não me engano, 4 meses. Na verdade, foi menos. Eu tô querendo ser um pouquinho... Tu tá querendo... tu tá querendo ser otimista, né? Mas foi menos tempo. E tu lembra que agora tu tá fazendo essa resenha aí da janta. Cara, foi a única janta que aconteceu do meu programa, foi contigo, né? É mesmo? Já tá na tua veia, né? Já tá na tua veia. Tu lembra o que a gente fez? Xixo. Xixo, verdade. Nós tínhamos uma turma de... Eu acho que isso deve fazer uns 8, 9 anos, né, Nessa? Fazem, acho que uns 8 anos, tranquilamente. Uma coisa eu vou lembrar, porque foi na época daquele festival de cerveja que teve lá no Juvenil. Verdade.
Foi lá. Eu não tinha Claro, engravidado do evento do Vitor Mocinho Hugo, né? Castro. O Vitor Hugo vai fazer 7 anos, então tranquilamente deve fazer uns 8 anos. Eu tava iniciando a minha carreira no emagrecimento naquela época. Tu já depositou tua E uma confiança carreira aí. que também passou pelas suas transformações. A Vanessa é uma baita empreendedora também, deu alguma volta. Mas nós vamos contar um pouquinho mais da história dela. Essa mulher aí me apoiou muito, bicho. Essa aí andou, como diz outra, essa aí pegou todo. Agora nós vamos ouvir o Neno um pouquinho. O Neno tá ansioso. Não, eu tô... Tá todo mundo conversando. Assim, ó, Neno, assim, ó, Neno, assim, ó. por favor, vem um pouquinho de novo. Ó, vamos lá, vamos ser verdadeiros com nossos convidados, tá? Você não esperava isso, né? Eu agora vou fugir Você um pouquinho, pensou vou que ia um pouquinho no sentar fogão, aí, ia ficar numa boa O e tal. Pérez já me disse que eu ia bater um papo com um amigo meu. Então Certo, certo. Mas nós inventamos um quadro, esta é minha vida, essa é minha história, essa é minha família, né? Isso não existe nada, mas eu tô te... Né? E isso foi programado, né? Quando ele fosse preparar alguma coisa, eu conversasse com essa menina aqui, que ela tem muito a dizer. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta muito sacana, mas eu vou te fazer. Eu queria que tu falasse um pouco dessa figura maravilhosa aí que é teu marido, né? E agora você vai me derrubar. Não, assim, ela junto, agora a gente não tá aguenta, aqui, né? ô Périx, não foi você que falou, ó, a gente não tá aqui pra falar coisas tristes, nada. Não. Mas assim, a gente tá com um conteúdo que fica pra história. Você sabe, o Diego grava lá na sede, você gravou também lá, não sei porque não voltou, acho que não gostou da água, não gostou da água, né? Então assim, ó... Tu não sabe como essa menina anda ocupada, eu tenho só escutado, porque eu também não vejo mais eles. Então assim, ó, enquanto o Périx dá uma mexida ali na panela, eu queria ouvir duas coisas de você, tá? A primeira... rapidamente, quem é você, o que você faz, né? Você contou a história aí, né? Deixa teu endereço eletrônico, essas coisas assim, e depois tu deixasse uma mensagem para esse cara aí que a gente quer guardar com muito carinho esse podcast, esse episódio que pra gente é muito importante. E a gente trazer família, quando a gente começou esse projeto, a gente falou que família é tudo. Deixa eu aprontar em partes. Vamos por partes. Te prepara aí, companheiro, que o próximo é tu. Viu? Daqui a pouco o tio vai bater um papo contigo. Então eu vou passar o microfone e tu diga o que tiver no teu coração, tá bom? Bem, então o meu nome é Vanessa Seco. Estou completando 43 anos terça-feira agora. E eu sou mentora de autoestima e desde a minha infância o meu objetivo sempre foi ajudar as pessoas. Eu sempre gostei de ajudar. Eu não sabia o que eu ia ser, mas eu ia fazer algo que ajudasse as pessoas. E hoje eu ajudo mulheres e homens também, na menor proporção, né? Porque eles têm mais dificuldade de se dedicar à saúde e à autoestima, assim. É mais previsível que eles não precisam ser tão bonitos assim ou tão saudáveis. Mas a literalmente resgatarem a essência de ser quem elas são, de se amarem de verdade, não por padrão de beleza também, nada disso, nem por magreza, até porque eu não sou. Inclusive estou aqui, meu amigo Périx me deixou com uma espumante, que eu adoro. Mas literalmente poder viver a vida em leveza, com tranquilidade e se amar ao mesmo tempo, né? Que eu acho que é bem importante. Com saúde, sim, claro. Porque senão não vamos ser longevos, né? Exatamente. E, cara, o que falar do meu marido? Eu tô há 19 anos com esse cara. Então, eu vou fazer 43. Quase que eu posso dizer. É a única prisão que dá prisão perpétua por bom comportamento, né? Tu brinca porque ela tá longe, né? Então, vai com certeza, né, passar muito mais o tempo da minha vida do lado dele do que sozinha. É um cara extremamente amoroso, querido, dedicado. Ele se cobra demais, assim, é um cara que é extremamente perfeccionista, então eu acho que ele tá na profissão perfeita,
Porque se tu for contratar esse cara pro teu evento, tu tenha certeza. Se der algum BO, tu não vai ficar sabendo. Porque ele resolve. Ele faz tudo que ele faz com maestria. Eu brinco com ele que ele tem um bichinho no... porque ele não para um minuto. Ele ama estar lá no nosso cantinho que a gente construiu, o sítio. E é um cara de um coração gigantesco. É o cara que tira a camisa para te vestir, se caso tu precisar. E eu amo nossa família, eu amo a família que a gente construiu. Sou muito feliz conosco e muito feliz pelo maior presente que você me deu, que é o Vitor Hugo, que demorou 3 anos para vir ao mundo. Mas é uma riqueza em nossas vidas, né? Não é eu, você, 2 filhos e um cachorro, é eu, você, 1 filho e um cachorro. Porque o segundo não vai vir, já que nós decidimos, né? E uma imensa gratidão, Péricles, por ter nos convidado, principalmente por estar no início desse projeto. Então, acredito que nós ocupemos um espacinho aí no teu coração, assim como você ocupa no nosso. Muito grande, Vanessa. Eu quero pessoas especiais aqui, eu quero grandes amigos, quero famílias, quero também empreendedores, quero pessoas que fazem acontecer na nossa cidade. E esse programa vai ser assim, leve, com a gente se divertindo e a gente contando um pouquinho da nossa história, né? Assim como a gente tá contando a história do Diego, a tua e a nossa junto, né? E é assim como você é, né, Péricles? Eu acho que você sempre levou a vida com muita leveza nesse sentido e... Cara, eu acho que não existe ninguém aqui nessa cidade que não te conheça e que não te queira bem. Podemos botar na próxima eleição, Péricles, vereador, quem achou? Tu sabe, eu quase terminei. Mas eu acredito, né? Eu quase terminei um dos meus 3 casamentos, porque eu tive essa maravilhosa ideia uma vez. Eu vou te confessar que eu não sei se eu ia gostar também. E aí viu? eu desisti, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Mas isso que tu tá fazendo, eu tenho, assim, é você. Isso é você. Isso é pra você. Eu acho que você acertou perfeitamente, como tu disse. Já trabalhou na noite, já fez isso, já fez aquilo. Mas isso que tu tá fazendo hoje, eu sei que tu ama. Eu aprendi um pouquinho com o Diego. Eu fiz o chão de fábrica. Agora vamos trabalhar com aquilo que a gente aprendeu, né, Diego? É que isso assim, ó, pegando esse gancho que a Nessa disse, como diz aqui, é um bate-papo, né? É isso, tipo assim, ó, quando tu faz alguma coisa que você gosta e principalmente que as pessoas te enxergam fazendo aquilo, se torna muito mais natural. Vou dar um exemplo, né? Você falou lá do sítio lá, que eu amo estar lá. E é maravilhoso. Então quando eu tô lá, 90% das pessoas que me conhecem, não o cliente, a pessoa que me conhece, ela entende perfeitamente a minha ligação com aquele local. Quando eu tô cortando minha grama, quando eu tô limpando minha piscina, quando eu tô fazendo isso, quando eu tô fazendo isso, que é uma coisa que não tem nada a ver com o meu cenário de evento, que é o glamour, né? Que é a festa, que é o convite, que é a roupa. É o dia que tu põe o pé descalço, a bermuda velha. E pra mim tá tudo certo. E eu, graças a Deus, eu nunca fui criticado nisso. Então quando hoje uma pessoa vê esse teu projeto, você fazendo a gastronomia, a pessoa, pô, sim, tem a ver com o Péricles. Ele tinha balada, ele fazia consultoria de restaurantes, não era? Teve uma vez. Fiz né? consultoria, montei. Como é que era o nome do bar que teve ali? O Lá. Esse foi eu montei 2 bares para outras pessoas, né? Então, tipo, eu que te conheço, te vendo fazer isso hoje, pra mim tá tudo certo. Pra mim, então, tipo assim, o Péricles está inventando uma coisa nova. Cara, sim, um projeto novo. Mas eu sei que tu entende de gastronomia. De receber pessoas. De receber pessoas. De atender, de servir. Exatamente. Assim, ó, deixa eu entrar nesse assunto aí que eu tenho que sair de cena, né? Então eu quero ser breve, tá? Eu quero dizer pro casal, principalmente para você, cara. Você chegou lá na Sede Estúdio e, por incrível que pareça, você nasceu na Sede Estúdio. Porque você entrou como você estivesse em casa. Você se sentiu totalmente em casa. Isso me marcou muito. Então eu preciso te dizer isso. Legal, obrigado. Ah, você chegou, cara, sem frescura, sem nada. Bah, cara, tem que tirar alguma coisa que não, liga aí, vamos gravar, e é isso aí. Se levantou e me manda e foi embora. E foi uma coisa que me marcou muito, cara.
me aproximou muito de você e, assim, ó, rapidamente você conseguiu te mostrar ali para mim, né? Eu sou nono, eu sou, né, meio velhinho, assim, então a gente, com a experiência, a gente capta muito. Então eu precisava te dizer isso, Obrigado, cara, obrigado. saca? Você foi uma pessoa que eu sempre quis para todas as pessoas que fossem na Sede Estúdio. Sem frescura, você entrou sem frescura, sabe? Isso me marcou muito. O Diego é ele mesmo em todos os lugares. E até eu tenho que me cuidar disso aí, porque às vezes eu sou Eu sou verdadeiro demais, eu sou né? Tá verdadeiro bom. demais. Então, assim, ó, eu quero terminar minha participação aqui. Eu acho que falando aqui com meu amigo, que foi outro, ó, ele chegou aqui em 5 minutos, eu fiz amizade com ele. Inclusive, eu tenho que sair de cena, gente, porque eu tenho que jogar aqui com ele. Ele tem que me ensinar a jogar, entendeu? Então, assim, ó. E aí, cara, dá um alô aí. Alô? Viu? Tu não é o youtuber e tal. Fala aí, cara. Outra oportunidade de aparecer nas telas. Conta Fala aí, aí, ó. tu tava de terno esses dias. Conta, Fala conta aí, teu fala aí, universo com o fala pai. aí. Como é teu nome? O que tu faz? Fala teu nome. Meu nome é Vitor Hugo, eu jogo bastante futebol. O que mais que tu joga aí? O que tu vai me Vários ensinar jogos. aí? O que tu vai me Vários ensinar? jogos. Um jogo de peixe. De peixe? Tá, então olha. Conta que tu pesca também. Que tu Eu aprendeu. pesco. Tu Tá. ganhou o que do teu... Uma carretilha. Uma carretilha. Tá, então olha para aquele cara lá e diz alguma coisa para ele. Diz, ô, velho chato. Não, o que tu ia dizer para ele? Que ele é teu amigão. Vai fazer comida boa. Aê! Então, Eu acho que ele tá falando pro Não, é Pérez. pro Pérez, não, é pro não, papai. o que tu tem que Papai. dizer pro teu pai? Dá um recado para ele. Ô pai, aumenta a mesada. Conta aí pro pai. O que tu... Me dá mesada. que mais? Não, o que tu falaria pro papai? Que eu amo ele. Aê! Então, dessa forma, eu vou terminando minha participação, derretendo, o cara tá com o zoinho aguado, então agora eu fico feliz. Mas, antes de sair de novo de cena, quero te agradecer, cara. Quero te agradecer também, Vanessa, assim, ó, vocês caíram, cara, o primeiro a gente trouxe o Luciano Cruz, e o segundo tinha que ser uma família, né? E, cara, quando o Péricles me ligou e disse, vou trazer, digo, traz todo mundo, né? E aí que pintou essa história que está acontecendo agora, né? Inclusive ele tinha que... Também, né? E já que o Entre Não Sabores tem protocolo. e já que o Entre Sabores e Histórias não tem protocolo e ele é um celeiro de ideias, o Vitor Hugo, pelo histórico dos pais dele, provavelmente vai ser o primeiro da temporada Crianças na Cozinha. Olha aí, Olha ó. aí, ó. Ah, Tu acha, que Vitor Hugo? baita convite, hein? Hã? Tem que aceitar. Olha aí, ó. Aceita fazer aceita? comida pro tio Péricles? Sim. Sim. Então tá, na próxima temporada aí a gente tem esse projeto, ele não vai ter uma temporada só, ele tem diversas temporadas pela frente. E o Vitor Hugo tá convidado para ser o número 1 das Crianças na Cozinha. Fala pro Tu tio Pérez que sabe eu fazer fiz um bolo umas de receitas banana. especiais. Olha, ó, conta lá, olhando lá para aquele Lá pra negócio aquela- preto lá. aquela câmera lá, conta que tu Conta sabe aí, o que fazer. tu sabe fazer? Várias coisas. Como, por exemplo? Bolo de chocolate, bolo de banana. Ô, cara, tu não vai me Ele convidar pra aprende ir com a lá? mãe dele, porque eu também tenho visto a dona Vanessa na internet cozinhando, né? Mas agora tu é meu amigo, cara. E aí? É uma resenha. Vamos lá, vamos largar o papo. Diz assim, segue aí, Péricles. Segue aí, Pérez. Obrigado, Vitor Hugo. Isso é uma novela mesmo. Ele é uma figura, né? Mas é a grande alegria da família, né, Diego? Cara, o Ele chega a ser engraçado, porque a gente olha fotos, Pérez. Como diz, a gente falando do profissional, falando da família também, né? Tem fotos minhas de gente muito parecido. A gente olha às vezes lá em casa, a Vanessa não me deixa mentir. A gente puxou algumas vezes, tipo, e aqui quem que é? E uma é ele e uma sou eu. Sou eu. Não, aqui é o papai. De novo ele aponta que na dele sou eu e na outra é ele. A gente é muito parecido de criança. Isso tu quer ver ele louco dizendo, mini Dieguinho. Ele não gosta, porque ele não tem cavanhaque, que ele não sei, que ele não sei o quê. Mas todo mundo quando olha, diz, pô, tem o que dizer, tem um filho. E cara, é uma dádiva, né? meu? Ter um filho. Plantar árvore eu já plantei também. Não vou... O livro que a gente vai ter que agora fazer... E já teve um Fuca? Não tive um Fusca ainda. Mas o Vitor Hugo é doente por Fusca, vou ter Olha que comprar aí, um ó. Fusca. Né? Então, cara, são momentos assim que a vida, nessas trajetórias que todo mundo vai tendo, vai oportunizando, né? Com certeza. Cara, é mágico demais, entendeu? E
a minha profissão, graças a Deus, hoje me permite literalmente, cada vez que a gente entrega um evento, sabe, a gente vive uma história nova. Porque as pessoas sempre dizem assim, eu quero um casamento. Vamos dar esse exemplo, puxando de novo para mim. Eu quero um casamento. Como? Por quê? Como que vocês se conheceram? A história. Qual que é a história? Eu quero saber aquilo para poder me envolver. Qual é que é a essência do negócio? Cara, eu dou um exemplo agora, falou do Altair. O Altair e a Cris, um cliente que já é a quarta festa da família deles, que às vezes a gente vira isso, né? Atende a família inteira por anos, né? Cara, ela tinha uma ligação com uma árvore de uma laranjeira na casa dela. Tinha uma laranjeira, uma fazenda gigante, mas ela era apaixonada por uma laranjeira. Só que a gente acabou não fazendo o casamento na fazenda. Mas o que eu entendi? A laranjeira era importante para ela. Como para ti, ela pouco vai ser um abadado, um qualquer carnaval coisa. que tu conheceu da tua mulher, vai ser, sei lá, uma concha que tu ganhou da tua namorada, sei lá. Por isso a importância de conhecer a história e se envolver. O que a gente fez? Cara, levou a árvore de laranjeira. Levou a laranjeira. Pro convite de padrinho, levou pro aroma da festa e no dia da festa, no bar, o que a gente fez? Botou uma laranjeira no canal, cheio de fruta, a gente arrancou uma laranjeira e botou lá. Cara, era uma cliente que, tipo, aí os convidados, nem todos compreendiam aquilo, mas ela sim. Mas é que é o casamento dela, né? Entendeu? Desculpa. Então, aquilo para ela na história fazia um significado gigante. Claro. Então, hoje quando eu vou lá e faço essa entrevista, esse briefing, o conhecer a pessoa, não é simplesmente para entender o que ele quer gastar, o porquê isso, o porquê aquilo. É como que eu vou pegar a personalidade do cliente e levar para dentro do evento. Perfeito. Sabe? Eu, sei lá, vamos usar o exemplo de um prato aqui. Tu disse, mano, essa é mais fit. Pô, então vai ter o queijo, mas eu tenho que aliviar, eu não posso botar uma carne. Como é que eu posso fazer para agradar ela? Porque o objetivo é para servir. Exato. É servir. É entender A minha função é basicamente essa, entendeu, Pérez? E eu vivo, amo o que eu faço. A Vanessa perguntou, se não fosse fazer, faria o quê? Cara, não saberia te dizer hoje. Fosse mudar de profissão, cara, não sei. De repente virar um Dario, não sei mais. Tu até tentou na pandemia? Até na pandemia até tentei. Na pandemia foi época de se reinventar, né? Diego, eu vou servir vocês. Quero que vocês experimentem. Tá bonito pra caramba. Vou servir a todos. Vamos provar, vamos jantar. Antes de fazer considerações finais. Olha, por favor. Isso aqui. Eu vou servir a Vanessa e o Vitor Hugo. Olha o nível. Olha o nível. Neno, por favor. Masterchef. Masterchef. Meu Deus, o cheiro tá Neno. desumano. Obrigado. Diego, por favor. Eu vou servir o Alexandre escondidinho lá no fundo. Não, tu tem que explicar. Mas tu tem que explicar um pouquinho do prato, vai ser depois. Primeiro tu prova entendi. e me diz como é que tá. Se tiver ruim, eu vou dar uma explicação diferente. A gente tem que se defender, né? Caraca. Isso é uma berinjela, a parmegiana, com molho de tomate cereja, que não tem acidez, com queijo provolone, queijo parmegiano reggiano e umas folhinhas de manjericão. Cara, Que delicioso. também... Tio Péricles, tu conseguiu fazer o Vitor Hugo comer um legume. Vitor Hugo, tu sabe por que isso? Porque alguns anos atrás a tua mãe me fez comer legumes que eu não comia. Era só carne. E massa. Gente, pena que no vídeo não tem como passar o sabor e o cheiro, porque... Divino. Que delícia. Coisa boa, pessoal. E tem a marmita? Eu não. Vocês eu vou preparar lá na casa de vocês. Mas, Diego, enquanto a gente vai comendo, degustando, me faça considerações finais aqui. A gente está se encaminhando para o final. Um resumo da vida, um resumo da tua história.
Quem é o Diego Machado na sua essência? Resume para nós um pouquinho disso aí, um recado que tu queira dar pro pessoal. Péricles, eu acho que se eu fosse, tipo, me resumir, assim, uma palavra para mim, hoje para mim, o menos é mais. Entende? Eu tendo evento de tudo que é tipo, já fiz evento de mais de 1 milhão, já fiz evento de 50 mil, e para mim todos eu trato com o mesmo carinho, o mesmo amor. Então hoje para mim o menos é mais. E o que é o menos? É menos importância para algumas coisas, o que as pessoas vão achar de você, o porquê que você quer fazer aquilo. Então hoje eu invisto muito no meu trabalho, no meu atendimento, e tento botar na ideia dos meus clientes para pensar, pense em você, pense nos teus amigos, porque eu falando aqui, eu trabalho com evento. Tipo, que mensagem você quer transmitir para essas pessoas? E quem é você, eu acho. Exato, não perca a essência, tu entende? É isso aí. Eu já vi várias coisas para que as pessoas perderem a mão por querer agradar alguém. Eu agrado meus clientes, mas tipo, não costumo perder minha mão, mas, né, sabe, é uma linha muito tênue para isso. Então, assim, o Diego hoje eu me considero um cara simples, me considero uma pessoa muito do bem. Eu, graças a Deus, aonde eu chego, eu nunca vi. Até meus próprios concorrentes, eu acho que me querem bem porque, cara, eu trato bem todo mundo, eu sou bem Eu não conheço ninguém que não te queira bem, gente. Pode até ter alguém que eu não saiba, mas... mas até onde eu sei, não devo nada para ninguém, nunca fiz maldade para ninguém. Então, assim, a imagem que eu quero que as pessoas enxerguem do Diego, o Diego como cerimonialista, como empresário, quem não me conhece como uma pessoa, como um amigo, como nós somos, cara, uma pessoa aberta, sabe? A conversar, trocar uma ideia. Cara, já dei muito café de graça. Tem vários empresários que querem se lançar no mercado e tem medo. Cara, me procura, vamos bater um papo. Claro. Se eu puder ajudar, estou sempre disposto. Então, assim, ó, eu brigo assim, cara, quero ter uma mensagem do Diego Machado. Assim, pô, o Diego Machado é um bonachão, entendeu? Quer tomar uma cerveja num posto? Eu tomo uma cerveja num posto. É, vamos pescar? Vamos pescar. Vamos tomar um vinho bom? Vamos tomar um vinho bom. Vamos comer um X ali, uma mortileta? Vamos também. Entendeu? Então, eu sou um cara que eu não tenho frescura, sabe? E essa minha essência, por mais que a minha esposa e o meu trabalho às vezes me cobre muito isso, sabe? Da gente tem que estar sempre se cuidando, né? Muitas pessoas não enxergam isso, né? Perfeito. Eu não vou dizer que é um personagem, mas um pouquinho uma capa do evento, né? Tenho muitos receios da pessoa que eu sou, tipo, sou todo tatuado, não vou em tudo que é lugar, as pessoas não sabem. Vê, um negocinho aqui. Mas são lugares que às vezes eu não... por mais que o mundo esteja mudando muito nos últimos anos, ele esteja... mas entenda que as cabeças estão um pouco mais abertas, mas ainda existe um conservadorismo muito grande, né? Então entenda que o Diego, assim, cara, quando tu me contratar para ser para um evento teu, cara, eu vou ser um profissional com maestria, como se fosse cirurgião plástico lá, seja quem for. Cara, aqui. Agora também eu peço que não me julgue quando tiverem momentos que são meus. Que é o Diego profissional, o Diego família, o Diego se divertir. CNPJ, é isso aí, sabe? Perfeito. Então, a mensagem que eu posso dizer é isso, sabe, cara? Do meu trabalho, sempre vou buscar o máximo, fazer a melhor entrega que eu puder, parcerias, negócios, estou sempre aberto. Mas eu também sou um cara que eu vivo a minha vida, entendeu? Perfeito. E eu jamais vou aceitar alguém, tipo, tu tá errado por fazer isso. Cara, é a minha vida. É bem isso aí. E tem coisinhas que eu não vou abrir mão, e é o meu jeitinho, e vou seguir. A gente tem que também ser feliz, né, Diego? A gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, a gente tem que ser bom, porque é daí que vem as coisas de volta pra gente, mas a gente tem que aproveitar um pouco a vida, viver família, filhos, né? Então, cara, o que eu posso dizer é isso aí. Eu quero ter essa imagem minha, sabe? Eu me espelho muito no meu pai nesse sentido. Meu pai é um cara muito simples, sabe? Hoje está aposentado e tal, mas espelho muito meu pai. A Vanessa conhece, não precisa nem dizer, né? Minha esposa. Quem conhece meu pai, meus amigos amam ele. E eu, hoje, tipo, o espelho que eu tenho no meu pai, eu quero muito que as pessoas que me conheçam tenham o carinho por mim que eu vejo que as pessoas têm pelo meu pai. Porque a Vanessa ia dizer, né? O meu pai, cara, não tem quem não ama meu pai. O meu pai vai em 5 minutos, ele vira amigo de todo mundo. Ele tira a roupa, dá pra uma pessoa. Então, nesse sentido, eu me espelho muito nele. Eu gostaria que se o dia, quando a minha vela se apagar, eu queria que fosse essa pessoa, se fosse tivesse de mim. Mas eu acho que quem te conhece um pouco mais sabe que tu é assim, quem conhece né? um pouco mais, acho que sim. Tu viu que ele falou do pai dele, o que eu falei dele, né? Exatamente. Quem conhece o Diego sabe que é assim. Então, tipo, tem uma capa ali, tem aquele escudo do terno,
do cerimonialista, do sério. Eu não diria que é uma capa, né, Diego? É um uniforme de trabalho. Né? A gente tem Eu acho que não tem nada a ver com capa. Na verdade, o Diego, ele usa muito da essência de quem ele é no trabalho, no sentido dele ser metódico, dele ser perfeccionista. Então, eu acho que toda essa carga que ele tem, até eu brinco com ele, às vezes eu falo, meu Deus, tu tem toque, porque tipo assim, ó, eu sou mulher é mais minimalista. Não, aqui o perfil feminino tá nele, por quê? Pela característica do trabalho dele, propriamente, tu entende? Então, ele tem muito disso. E, às vezes, ele se sobreexige tanto que eu falo, Diego, tá perfeito. E ele, não, tem que estar melhor. Eu, mas, meu Deus do céu, o que mais que tu quer? Isso é uma coisa que eu... Mas é dele isso, sabe? Tem coisas que são da... E daí é aquilo de não perder a essência, Diego. Porque tu és quem tu és. Por causa disso. Né? Tu tem o sucesso que tu tem por ser assim. E pretendemos seguir com isso por muito tempo. Com certeza. Assim, de quando é que vai se aposentar? Eu falei, cara, já diminuiu o ritmo, né? Hoje a gente trabalha com mais qualidade do que quantidade. Mas meu objetivo, cara, não sei se vai ser até os 55, se vai ter até os 60, que o Roberto Coelho já está com 63 e não parou ainda. Cara, não sei. Até onde o vento for soprando, aí a gente vai indo. Coisa boa. Pessoal, então, hoje nós estamos encerrando mais um Entre Sabores e Histórias. Hoje o Diego Machado contou um pouquinho da história dele, da trajetória dele. A gente teve uma palhinha dessa grande mulher que está do lado dele sempre, porque as pessoas têm a mania de dizer que um grande homem tem por trás uma grande mulher. A Vanessa sempre esteve ao teu lado, né? Quem conhece você sabe disso. A gente vai receber ela aqui no futuro, a gente vai receber aqui também o Vitor Hugo no futuro, né? E foi um prazer, mais uma vez, a gente tá aqui, Entre Sabores e Histórias, contando um pouquinho mais de uma grande pessoa, de um grande profissional, de um grande ser humano que é o Diego Machado. Quero te agradecer pelo convite, né? Aquele dia a gente se encontrou na feira. Parabéns pelo projeto. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado. Pô, eu ser convidado para ir lá. Mas fico muito feliz. Certo que vai ser sucesso. Depois vou terminar de comer aqui, né? Mas já tá uma delícia. Parabéns, meu irmão. Sucesso nessa tua nova trajetória, não só do trabalho, mas como a gente conhece um pouco mais de vida, que eu sei que tu tá num outro estágio. Tua luz chega a tá diferente. Fico muito feliz. Torço muito por ti. Muito obrigado. Vivemos muitas coisas juntos. Né? Eu tenho que dar uma... Eu um dos poucos caras que eu chego perto, eu tenho 1,90 m e eu me sinto pequeno. Olha o tamanho desse cara aqui. Dele final desse nosso episódio. O que fica melhor? Bom, dessa maneira a gente vai encerrando Entre Sabores e Histórias, essa história dessa família maravilhosa, de amigos e novos amigos, né? E dizer para vocês que nos sigam, nos acompanhem. Logo, logo vai estar tudo aí encaminhado, né, meu amigo Péricles? E dessa forma a gente termina o episódio 2 de Entre Sabores e Histórias. Lembrando que é um projeto da Sede Estúdio, junto com Péricles Subtil, que é o nosso cozinheiro. Tá bom? Master. Um abraço! Um abraço. Tchau! Até a próxima. Valeu! E assim encerramos este incrível episódio do Entre Sabores e Histórias, com Péricles e Neno Costa. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, compartilhar este videocast com os amigos, e ajude a espalhar essas histórias e sabores pelo mundo. Até a próxima!